tecnologia nunca andou tão rápido, mas enquanto as máquinas evoluem, a sensação é de que as pessoas recuam em silêncio. Boicotes sutis, adesão pela metade, entusiasmo performativo. Falta de capacidade ou um comportamento humano que já é esperado? Eu sou o Pedro Próquino, seu host do programa de hoje, e a pergunta que nos guia é: somos silenciosamente resistentes à inovação? Após uma carreira de 30 anos como executivo de TI e RH em multinacionais de diversos segmentos, como o McDonald's e a Latam, que na época chamava TAM, e várias outras empresas bacanas, ele tem atuado hoje como investidor, conselheiro, mentor, palestrante e advisor em AI e inovação em gestão de pessoas, colaborando com empresas de tecnologia, boutiques de investimento, consultorias, publicações especializadas e executivos. Ele é professor de curso de pós-graduação em várias instituições de ensino e também tem um podcast chamado Você Está Contratado. Ele é Marcelo Nóbrega. Aê! Olá. Muito bem, seja muito bem-vindo, Marcelo. Eu quero um prazer cara com a tua voz no meu podcast agora, Pedro. Nossa. À vontade, estou fazendo esse bico como carreira paralela. Subiu o nível Frila, aqui, tá frila. vendo? Pô, dá até uma... eu fico arrepiado às vezes. Levar como dever de casa para trabalhar um pouquinho Cara, mais a minha voz, a voz pô, do Gerson, claro. ver se fazer alguma coisa diferente lá, cara. Muito bem. André Conejo, como é que você chega nesse 10º episódio dessa Décimo da terceira terceira temporada. Chego muito bem, feliz. Obrigado pela presença, Marcelo. E pela presença do Marcelo temos o quê? Gilbert. Ó, Adorei esse Muito bom. detalhe do Scott Adams e M&M's. M&M's. Então, Pra mim, Já passou o Halloween, né? Mas a gente tem o Trick or Treat aqui. Exato. pra mim esse é o ponto alto. Nunca antes na história desse Primeira podcast a gente teve... a gente cuida bem dos nossos convidados. Você aí que recebeu um convite e não aceitou, a gente sabe quem é você. A gente sabe. Então fica aí a dica, que aqui todo mundo é bem tratado. E nem teve, gente, porque a gente é muito legal. A gente convida as pessoas bem. É isso. Eu tô fazendo barulhinho aqui só para irritar o Diego. Tá Só ali. o Diego é a Diego pessoa tá aqui, que tá ó, no backstage. cuidando do som e falou que amendoins não são bons em gravações. Então a gente já tá aí, agora é só Por cenográfico. isso que vocês não vão ver a gente comer. Isso. É. Cara, nós vamos ter que ficar olhando pra esse negócio aqui. Bom, Gabi, como é que você chega? Animada! O dia de hoje. Eu tô sempre muito animada e muito preocupada com o nosso tema, porque é sempre um desafio entregar tudo que a gente promete, né? A gente consegue? Não consegue, Em mas a pouco gente tempo. tenta, né? Pois é. Quem quer se conectar com a gente, Gabi, faz o quê? Olha, esse é o momento da nossa moedinha digital. Você já tá acostumado, mas se você não fez ainda, é imperdoável. Então vai lá no _SA, TikTok, Instagram. A gente tem company page no LinkedIn também, Entrelinhas SA. E lembrando que se você ouve aí num tocador de podcast, você pode não deve avaliar o nosso programa, porque aí ele vai ser distribuído para mais gente. E mais gente vai encontrar esse trio, e às vezes com convidado, às vezes sem convidado, querendo te seduzir para falar de entrelinhas do mundo corporativo. Olha, o tema de hoje promete. Eu já tô com dor de cabeça, eu tenho ficado com muita dor de cabeça. Tem que pensar, porque eu sou uma pessoa que não conhece muita coisa. Eu assumo sempre a minha ignorância, Marcelo. E aí vou me embrenhando nesse negócio e tal. Mas isso é bom para você fazer perguntas. Claro, Não é? eu tenho mais dúvidas do que respostas, Eu também. né? Eu também dou aula num MBA e levo para a sala e falo para os alunos, eu tenho muito mais dúvidas e angústias do que respostas para dar. E é que eu lá vira. E acho que esse é o grande processo da gente aprender. Mas, para a gente começar, estamos falando dessa, sei lá, dicotomia ou desse universo da gente ser resistente à inovação, porque tecnologia é maravilhosa, né? A inovação é incrível. Desde que ela não toque no meu queijo, não mude muito a minha maneira de operar. Como é que funciona isso? Como é que você conectou esse universo da tecnologia com RH e como é que você está vendo esse universo nas empresas hoje com AI, nessa velocidade Com esse adendo, incrível? né? Isso é muito interessante na tua carreira, Marcelo, de unir a sua base de tecnologia e a tua vivência em gestão de pessoas por tanto tempo. Então, é isso que a gente quer
mergulhar agora. Puxar. Tá lá, vamos ver. Vamos ver. Por que eu entrei em TI? Então, tentando fazer já Começou com TI ou começou Não, com comecei RH? com TI, sim. Minha formação é de TI e na década de 80. Então, era algo novo, tá? A gente não tinha o computador Sim. pessoal espalhado pelo mundo inteiro na mesa de todo mundo. Isso ainda era o sonho do Bill Gates, né? Todo mundo um dia vai ter um computador na sua mesa de trabalho. Mas não era assim. A gente ia para um laboratório onde você tinha terminais, terminal burro, né? Porque não tinha processador, aquilo se ligava a uma máquina maior, mainframe, né, que se chamava, e lá se processava. Era local, né? Então a gente ia para o laboratório, a gente pedia horas para entrar no computador, mas a minha Que motivação foi, o curso era novo, o curso de ciência da computação. Eu estava nos Estados Unidos, década de 80, Bill Gates e o Steve Jobs, capa da Fortune e tal, e o pessoal ria, né? Esses dois moleques aí... Na garagem, Computador, cara, pessoal que coisa. Tava engraçado, né, cara? Esses dois moleques aí, tá, deixa eles acharem que são alguém, né? Pois é. E o meu orientador veio falar, ó, a gente está com um curso novo de ciência da computação, temos 2 anos, você vai entrar aí na 2ª ou na 3ª turma, mas é novidade. Eu tava com a cabeça de fazer engenharia. Ele virou, é novidade. Tem computador na parada. É um misto de filosofia, matemática, engenharia e tal. Mas eu acho que daqui a pouco vai ter computador na mesa de todo mundo de verdade, né? Ele já olhava isso. Ele já tinha essa visão. Ele tinha também. É tipo esse papo do um dia a AI vai ser inteligente, é isso? Acho que esse papo é diferente. Tá bom, vamos lá. E eu fui movido à curiosidade. Então, vamos fazer. Fiz um barato, voltei para o Brasil, trabalhei 10 anos no mercado financeiro com TI. E trabalhar com TI... ou estudar isso, né, é resolução de problema, né, é matemática, é lógica. Daí filosofia, né, daí ter conteúdo de filosofia. É lógica, é resolver problema. E trabalhar com TI, você tem a oportunidade de ver a empresa inteira e ver como a empresa funciona, entender processos e resolver problema para vários departamentos e tentar fazer a coisa toda se conversar, né. Foi isso que um dia viram que eu tinha a possibilidade de trabalhar com recursos humanos, tá? Por essa visão do todo, por uma visão estratégica, uma visão de longo prazo, de resolução de problemas. Eu trabalhei 10 anos no mercado financeiro, foi super legal, adorei trabalhar onde eu trabalhei, adorei a experiência, mas um dia surgiu a oportunidade, eu estava numa empresa pequena e surgiu a oportunidade para ir para uma empresa que estava começando atividade no Brasil, mas que tinha muita musculatura, era multinacional. Então, pô, legal, vou lá pequenininho, acho que eu sei o que tem que fazer, mas eu não quero esperar o tempo da minha empresinha aqui no mercado financeiro crescer, vamos para um negócio mais rápido, onde tem musculatura em termos de gente, equipamento, know-how, conhecimento, investimento, grana, exatamente. Que foi a antiga IPF, Petroleira Argentina. Tá. E já tinha um country manager, um brasileiro para tocar o negócio no Brasil, 10 pessoas voando na ponte aérea Rio de Janeiro, Buenos Aires. Ponte aérea Rio de Janeiro, era, porque era frequente a coisa, né? O VP de recursos humanos da companhia lá de Buenos Aires era um espanhol, era um engenheiro de Minas. Olha! Engenheiro de Minas, uma coisa rara também, né? Virou pro country manager aqui e falou, contrata alguém que tenha visão de estratégica, visão de negócio, não contrata alguém de RH. Não contrata uma pessoa de RH para o teu RH. Foi esse o mandato que ele deu. E aí o cara foi buscar e, né, viu esse meu perfil de estratégia e tal, e me chamou. Mas era uma vaga de RH, era uma cadeira de RH. Que é o mesmo pensamento que as startups têm hoje. Para que eu preciso de um RH? Para contratar gente. Então o pensamento era esse, vamos contratar gente. Mas traz alguém que entenda o tipo de gente que precisa contratar para a gente ter uma empresa bem sucedida, com crescimento acelerado. Então você fez uma transição de carreira mudando de empresa. Isso é raro hoje em dia, né? Porque geralmente as pessoas fazem, e super arriscado para ambas partes. Total. E as pessoas me perguntam como fazer transição e eu aconselho diferente disso. Não siga o que eu fiz! Não faça assim. Porra, que legal, cara. Tente fazer essa transição, e transição no sentido de mudar de disciplina onde você trabalha, né, de RH para finanças ou vice-versa, ou qualquer outra área, faça dentro da empresa, porque senão é uma aposta muito grande que alguém vai ter que fazer por você, né? Então, dentro da empresa onde você está, as pessoas já te conhecem, e aí podem comprar esse risco. E hoje em dia, às vezes, até existem programas dentro das empresas que tomam fazer isso, nas rotações ou coisa do tipo. Eu diria mais, é essencial. Hoje em dia, né? Porque já a carreira vertical tá menorzinha, né? As empresas todas vão se achatando. Por natureza de negócio mesmo, né? Então, essa carreira mais em espiral faz mais sentido, né? A gente ter mais desafios trabalhando em áreas diferentes. E você vai se formando como profissional para lidar com os desafios que são inerentemente ambíguos, incertos, né? E cria um profissional mais generalista, com apetite para risco, com resiliência, com capacidade de aprendizagem, que é o que a gente precisa para o futuro. Aí eu já tô confuso.
A gente tá falando que a gente é silenciosamente resistente à inovação, cara, isso daí é uma inovação Super. do E gera uma próprio tremenda profissional. ansiedade, inclusive. Total. Eu tô ansioso. Gera ansioso. muita ansiedade. E nós somos resistentes à mudança. Então, eu sempre usei muito de automação no meu RH. Tá bom. Que foi justamente porque me levaram para RH, pela visão do todo, visão estratégica, Uhum. visão de negócio, conectar. Com tecnologia, você ganha eficiência, que é o primeiro passo quando você adota tecnologia nova. Uhum. Melhora processos, encurta, menos custo, menos gente, etc. E o grande barato é o salto, para usar uma palavra da moda agora, quântico. É isso mesmo? E sabe qual é o mais louco? Que o salto quântico é Salto pequeno. Porque, entendeu? Eu sempre fiquei maluco com isso. Mas enfim, esse é outro papo. Não, o salto quântico tem que ser radical, né? Tem que ser, Você muda de camada eletrônica lá, né? Exato. Enfim, tá. Então, é quando você já aprendeu a tecnologia e você consegue vislumbrar oportunidades novas que antes você não enxergava, né? Mas que Só agora são possíveis agora. Novos porque você tá num produtos, patamar processos. diferente, Você Perfeito. está num patamar mais alto e aí você consegue vislumbrar e enxergar alguma coisa diferente de verdade. Então, o primeiro obstáculo a grande maioria das pessoas não tem essa visão. O segundo é a resistência mesmo. É resistência no sentido de, putz, não quero, tá confortável aqui, tá tudo bem? Ou é uma resistência de medo do que tem do outro lado? Eu acho que tem as duas coisas. Posso dar uma É o dica, desconhecido, na verdade, né? junto com uma pergunta? Você não tem um caos? Ele sempre tem bons causos. É. Eu não lembro, acho que foi, não sei se você pode falar, mas acho que foi no MEC que você foi um dos primeiros. Quando ele era diretor, ele não Se eu falou não isso posso agora? falar, você já botou o nome da empresa. Não, já ferrou, já... Não, Mas é coisa boa, é coisa boa, é coisa boa. A Gabi Ele- bota a gente numas saias justas Ó, aqui. ele não falou, 2020, na quinta-feira. mas quando ele estava à frente dessa organização, que eu não posso revelar o nome, ele ganhou todos os prêmios de RH. Pensa prêmios, não só como executivo, como RH mais eficiente, RH mais isso, mas RH, todos. Uhum. E eu lembro, por exemplo, de eu não sei se você foi um dos primeiros a colocar autosserviço no RH. Porque vocês recebiam muitos chamados e era aquela coisa assim, mandei um e-mail pro pessoal do RH, E ninguém tô responde. esperando a resposta. O que você fez, senhor Marcelo Nóbrega? E se isso trouxe resistência a Quando essa foi inovação? isso? Quando foi Então, isso foi 2016, 2017, por aí. E o que você está lembrando é Helpdesk de recursos humanos. Ah. É aquele... Tirador de pedido. Férias, Chique. essas Essas reembolsos, coisinhas, não sei o quê. Imagina, 2.000 pessoas começando a trabalhar Uhum. por mês. Caramba, Todo mês o 2.000. onboard era Todo isso? mês a gente contratava 2.000 pessoas, botava Brutal. 2.000 pessoas para dentro. Né? Brutal. 2.000 pessoas saíam, 2.000 pessoas entravam. Ah, era um turnover natural, assim, Turnover do natural, business, turnover tá? do business, tá? Caraca. Imagina então, bom, quem está saindo vai ter um monte de perguntas sobre a saída, Uhum. quem está chegando vai ter um monte de pergunta porque está começando a trabalhar. Uhum. Então o jovem olha o contra-cheque e vê lá, I.N.S.S. descontou, não sei. Eu não Que é autorizei, eu não autorizei. Isso aqui não que está é escrito isso? em lugar nenhum. O que é isso? Aí liga para o Helpdesk. O que é isso? Aí imagina agora o jovem no Helpdesk. É uma posição de entrada, né? Então Uhum. também é jovem, também está começando a trabalhar. Ele recebe ao longo do mês 2.000 chamadas que perguntam o que é esse INSS que vocês descontaram aqui. Alguns serão educados, outros vão mais, né, Uhum. mais tensos um pouquinho, Depende né? do dia, se dormiu bem. Nas 10 primeiras vezes educado, nas 1990 seguintes. E não tinha chat GPT para perguntar e já responder e já elaborar toda. Então era um problema real naquele momento. Não, famoso mas fake tinha, you. mas eu vim de tecnologia. Então tinha autoatendimento, né? Perfeito. Então a famosa intranet lá da era dos Total. dinossauros, né? Onde você consultaria algumas coisas. Mas um pouquinho depois a gente tinha bots. Que não Uhum. era o conversacional que a gente tem hoje, mas a gente tinha bots, né? Uhum. O Watson da IBM. Uhum. E aí o barato foi o seguinte, vamos ganhar eficiência. Primeiro vamos aliviar esses jovens aqui que ficam atendendo, né? Essa quantidade de pessoas com a mesma pergunta todos os meses, todos os dias. E a né? mesma Que pergunta, horror esse é. trabalho, que horror esse trabalho, né? Então vamos melhorar isso com o bot. Bot disponível 24/7. Aí as primeiras, queremos ganhar eficiência, né? Aí as primeiras, o que é um indicador de telemarketing? A duração da chamada, né? Você quer que a chamada seja curta, né? Uhum. Para nossa surpresa, as chamadas se alongaram. É. Como assim? Estranho. Estamos fazendo alguma coisa errada. Peraí. O que está acontecendo? Para nossa surpresa, as conversas estavam mais longas porque os jovens estavam interagindo com o bot e gostando da interação, se sentindo mais à vontade para fazer perguntas, Olha. entendendo as respostas, porque talvez na primeira vez não entendesse, mas aí o bot repetia, quer dizer, dava outra resposta diferente. Talvez na segunda ou na terceira entendeu. Pô, legal, gostei disso, entendi, aprendi.
as perguntas também passaram a ser mais sofisticadas. Porque se sentiu à vontade, porque aprendeu, aí vai para o degrau seguinte e fez uma pergunta mais elaborada. As chamadas ficaram mais longas. Nossa! Aí olha outra coisa que a gente não se deu conta quando a gente pensou em ganhar eficiência, as chamadas ficaram mais longas, as perguntas se sofisticaram, o pessoal aprendeu melhor, passaram a aprender outras coisas, mas o que a gente não previa passamos a receber muito mais chamadas pela capacidade de processamento que a gente tinha. Pela sua eficiência. Porque o bot atende simultaneamente quantas pessoas você quiser que Me atenda. corrija se eu estiver errada, mas provavelmente o que estava represado era, nem vou perguntar pro RH, porque eu mando e-mail lá e ninguém responde. Tinha isso aí, também. Quando começou a responder... É exatamente isso. E aí pensa no não me responde, são momentos pequenininhos de fricção, de ruído, que desagradam, obviamente, o colaborador, que ao longo de um tempo mais longo, a empresa não trata, a empresa não cuida, a empresa não quer saber de mim, não me respondem, não me atendem, eu não entendo isso até hoje. Que é esse I.N. Cara, chega, né? O relacionamento fica frágil, óbvio, né? Então, isso a gente tratou, mas o grande barato, o terceiro salto dessa história a gente passou a receber um monte de chamada que a gente nem sabia que estava lá, com informação para a gente direcionar a atuação de recursos humanos. Helpdesk de RH é algo que ninguém quer ter, ninguém presta atenção, ninguém quer se dar o trabalho de fazer isso, de ter isso. Mas, surpreendentemente, é uma ferramenta estratégica. Eu acho uma das ferramentas mais importantes, Marcelo, porque eu tenho, para mim, que o saque, vamos tomar isso porque é o call center para qualquer coisa interna ou externamente, mas o saque, na minha visão, é uma das ferramentas principais, é o principal ponto de contato de uma organização com um público de interesse. No caso do RH, um público de interesse interno, no caso do saque mesmo, com público externo. E sempre é o lugar mais negligenciado. Total. É um atendimento ruim, se você gosta de falar com o saque, você deixa o seu nome aqui, porque eu preciso conversar com você para aprender alguma coisa. Que ninguém gosta de ligar para um call center para conversar, porque é muito ineficiente. Mas ao mesmo passo, e também trabalhei numa empresa de tecnologia que tinha uma visão muito estratégica sobre isso, justamente para conseguir fazer o custo dessa ligação ser menor, ou colocar eficiência nessa história, e era compreender esses problemas e eventualmente ir mudar o produto ou a forma de fazer a empresa lá dentro, justamente para evitar esse ponto de contato, né, no começo. A gente não sabe o que a gente não sabe. E o saque é uma tremenda fonte de informação, se você souber usar. Né? Sim. E outro ponto que você trouxe aqui, a conversa com o saque, a conversa com o RH, eu trago de volta para o RH, por isso, todo mundo fala ou gostaria, ou precisa falar com o saque, ou fala com o RH, interage com o RH. Então, eu defendo que o RH deve ser um agente de mudança, deve ser um agente de transformação. Aí a minha pergunta... Entrar com tecnologia e com inteligência artificial via o RH. Mas nesse case específico, você enfrentou algum tipo de resistência do próprio RH? Como é que foi essa... Porque a gente está tentando fazer essa análise, né? De onde mora a resistência quando a gente entra com a tecnologia. Deu muito trabalho de treinamento? Qual que foi os desafios? Acho que eu dei sorte, não tive nada disso não. Tá? Não é o padrão, né? Não é o padrão, exatamente. E eu vou te dar um exemplo. IBM, a CHRO global da IBM, isso é um caso super recente, é de agora, ela mudou totalmente, ela melhorou muito lá o helpdesk dela com a AI conversacional, ela colocou no ar, ninguém ia por helpdesk, né? Os colaboradores iam no seu RH tradicional, né? Não, deixa eu falar com o André, o BP, exatamente. Ele me conhece, que vai resolver e tal, quero tirar férias, posso tirar férias ou não posso tirar férias? Né? Com essa pergunta. O que ela fez? Proibiu os BP de responderem qualquer pergunta desse tipo. Ponto final. Foi radical. Força bruta, radical. Eu sempre fiz isso, ou cara. Usa o nosso bot ou você vai ficar sem resposta. Resistência total de todo mundo, mas ela foi firme e né? Mas de novo, eu ou acho vai no amor ou vai na dor. Não, mas tem uma responsabilidade do RH também que INPS foi lá embaixo, mas eu acho que tem isso. Eu passei por uma empresa que o André também passou, não vou dizer qual. Cara, que tinha isso e era assim, era impossível de ter uma resposta adequada no canal automatizado. Era desesperador. Porque daí vira um loop sem fim. Mas essa mesma empresa, desculpa, mas essa mesma empresa, quando trata o cliente, é a mesma coisa. Você cai lá no bot do bot, aí você fala, volta pro menu anterior. Aí você, não consegue resolver seu Gabi, seu BO. Essa conclusão é a conclusão que você fez. Eu jamais disse isso, entendeu? Eu posso, como e as cliente. empresas que ainda têm a URA.
Tem a URA. Empresas que ainda diz têm que a um URA. para, diz que dois para. Aí chega no final, você não se lembra mais qual é a posição que você tem que Eu ler. quero Aí que ouve- você desligue, aí você abandona Não, mesmo. você pergunta assim, posso marcar férias? Pode. Quantos dias eu tenho? 30 dias por ano. Mas eu ainda tenho 30. Ah, não, você não tem. Então por que você me respondeu que tem 30 por ano? Mas, Enfim, mas vai lá. Marcelo, eu achei interessante, cara, nessa sua defesa de que o RH deve ser um embaixador, inclusive muitas vezes iniciar esse processo de Eu acredito que sim. transformação digital e smartificação da companhia, né? Por que você defende essa visão? Porque todo mundo entra em contato com o RH, mesmo gostando do RH. Então, assim, é pelo fato de ser um caso de uso que permeia a organização como um E todo, o é RH, isso? exato, sim. Tá. E o RH, a gente trabalha com comportamento, né? E todos os treinamentos que a gente faz visam mudar o comportamento de alguma maneira. Perfeito. Principalmente das lideranças. Então, você precisa de mudança de comportamento para adotar novas tecnologias. Se não sabe, deveria dominar a gestão da mudança, a gestão de projetos e com isso entrar com um processinho de E são as duas coisas ao mesmo tempo, né? Porque eu acho que isso é importantíssimo também, justamente para os RHs falarem assim, não, vou só fazer gestão da mudança aqui, mas tem um feijão com arroz, assim, tem que responder o que é o I.N.S.S, tem que responder a conta do pedido de férias. São as duas coisas ao mesmo tempo acontecendo. Sim, mas você usa a tecnologia para isso agora. Então, a tecnologia ajuda a levar o patamar. Sim, claro. E dá escala E dá escala. E uma coisa que eu fiquei curioso nessa sua proposta e que eu gostei é como que o RH ganha legitimação nessa pauta, né? Porque você vem de um background de tecnologia, você fala esse idioma de tecnologia com as áreas de tecnologia, apesar de ter se especializado e mergulhado muito em recursos humanos, né? Talvez, não sei. Apesar. Que dó, quase que ele falou. Não, talvez não seja a regra. Não tenta emendar, não, que não brifou o menino. Bom, gente, hoje. então muito obrigado. Não. Talvez não seja a regra de outras empresas, de ter um head de RH com esse letramento em tecnologia. Sabe o quê? Naquele momento que eu entrei, parecia que era um bicho raro, né? Isso foi em 98, tá? Mas depois eu descobri que conheci outros que tinham a mesma combinação. Sim. E agora, né, a gente está falando muito tempo depois, também tem esse movimento. E vem por causa da transformação digital, da pressão pela transformação digital, né? Que também é comportamento. Então, a gente tem, neste momento, empresas grandes que têm sobre a mesma pessoa recursos humanos e TI tecnologia. Novamente. Olha que interessante. E o interessante é você que diz a mesma vice-presidência, você leu? A mesma vice-presidência. O CTO responde pro RH, enfim. Não, ao contrário. a mesma pessoa tem as duas responsabilidades. A mesma pessoa tem as duas responsabilidades, TI e RH. E algo interessante também é que está meio a meio. Tem metade das pessoas com essa função são oriundas de TI. Tá. E a outra metade de RH. Mas teve que aprender o outro lado. Então não tem uma preponderância de gente de TI tocando Ótimo. RH ou vice-versa. Não é isso. Deixa eu puxar isso pro tema do nosso episódio. Ele tá falando isso porque ele fez uma pesquisa, certo, Marcelo? Ele fez uma pesquisa sobre os RHs e conseguiu identificar esse perfil. Boa, super porque legal, eu ia conectar com isso. Acho que é um ambiente pra gente trabalhar. Porque estamos falando, então, que, cara, a tecnologia deixa de ser um pouco uma vertical dentro da empresa e começa a ser quase que uma horizontal. Ela deveria ser... todo mundo tem que entender um pouco desse universo. Eu sempre encarei dessa maneira, né? TI também. TI é alavancadora de negócio. É um enabler ali da história. Eu sempre entendi dessa maneira. É cross. Gente, TI, cross de qualquer organização. Que pesquisa hoje mais ainda, né? Toda empresa é uma empresa de tecnologia hoje em dia. Daí a escassez de devs que a gente está vendo. Não é que tem pouco dev, é que todo mundo descobriu que pode usar tecnologia para fazer negócio. Caiu a ficha, né? A pesquisa... Eu olhei para o perfil dos líderes de recursos humanos das 500 maiores empresas no Brasil. Tá? Peguei... Capital aberto ou não? As 500 maiores segundo o valor econômico. Ok, tá. É a lista deles. Fui no LinkedIn, busquei essas pessoas. Que legal. Um por um. Tabulei os dados dessas pessoas todas para ver onde é que elas começaram a trabalhar, em que empresa, em que setor. As de tecnologia. Que formação. Não, 500 maiores empresas. Não, mas quem eram as pessoas dentro das empresas? Os RHs. O líder de RH. Líder de RH das 500. Dessas 500 Aí você mapeou a trajetória de carreira. A trajetória de carreira, número de movimentações, quanto tempo, formação, pós-graduação, em que setor de RH começou, se teve algum período fora de RH, se veio de fora de RH para RH. E aí tem 3 personas. Tem o profissional que eu chamei do company,
que ele trabalhou em uma empresa, ou duas no máximo, a carreira dele toda. Carreirista. E aí é muito em função do setor de atividade, Perfeito. que valoriza muito a cultura, o conhecimento do negócio, aquela estabilidade. 2 é o carreira, que é a pessoa que vai subindo em complexidade e magnitude, mudando de empresa, mas é de RH a pessoa. E o terceiro, eu chamei de business. É uma pessoa do business que veio para RH para aprender, para se desenvolver e potencialmente para voltar para uma área de negócios mais robusto, né? Para uma posta de RH posição. deveria ser Pesquisa também uma legal, função cara. dessa cross, assim, que todo mundo deveria saber um pouco? Eu acho que tem muito ganho aí, sim. Se você criar melhores líderes passando uma temporada em recursos humanos. Eu fiz isso trazendo gente de fora para o meu RH e também mandei gente do meu RH para o business. Alguns voltaram, alguns ficaram. Deu a luz para a pessoa, né? RH eu não volto, vou embora. Tô fora disso, né? E o que eu vi, então, eu vi isso, uns 30 anos atrás, uma grande petroleira colocando executivos de negócios na área de recursos humanos com esse objetivo. A gente está criando um profissional melhor. Sim. Exato. Que você é um não setor, esperaria, exatamente. é? Exatamente. Eu preciso dizer que eu fiz esse movimento também de carreira, né? Você trabalhou em RH, Gabi? Meus amigos de RH sabem. Ó, a surpresa. E assim, eu fiquei, honestamente, vamos dar a real aqui, aí a gente tem que voltar aqui para o nosso tema, que é a resistência. Mas eu fiquei muito deprimida nos primeiros... Desculpa. Explica Vou mais. explicar. Vou explicar, calma. Porque eu vinha de onde? Do negócio, mas do marketing. Tinha um certo glamour ali, né? Tinha o quê? Orçamento. O marketing tem glamour? Opa! Só dentro dele mesmo. Não, vai ter o quê? Tem orçamento, entendeu? Tem budget. Budget. E aí eu fui pro RH... Deadline. Eu fui para RH, obviamente, de startup, mas eu comecei a ter muita dificuldade naquela época, em 2015, que foi esse movimento, de me identificar com os executivos de RH, porque a maior parte que eu conhecia naquele momento era gente que não vinha do negócio. E aí eu não conseguia ter esse tipo de discussão de negócio. Então, eu tô dizendo isso só para dizer que eu acho muito saudável mesmo esse movimento do RH que vai para o negócio e alguém de negócio que vai para o RH, porque são mundos que se complementam muito, mas se você não tem essa visão, você acha que são opostos, sabe? E acho que como desenvolvimento de carreira é muito bom. Mas o ponto é, Marcelo, você consegue ver alguma diferença de como esses profissionais, até você trouxe as 3 personas, lidam com o tema da resistência dentro das organizações a partir do seu perfil? Eu acho que você não fez essa pergunta, porque era mais quant, né? Mas você consegue entender um pouco tendo esse background, como é que eles levam a resistência para um outro lugar? Então, gestão da mudança, para mim, é uma habilidade que recursos humanos têm que dominar. Né? Mas não é verdade. Né? Você não vai ver isso... O que é a gestão da mudança como disciplina? Vai? É que existe um processo, né? Rituais, comunicação e metas e... Não é, acordei hoje, vou mudar tudo na minha empresa. Vamos implementar um sistema novo. Vamos pintar a parede de vermelho. Não é assim, né? Dependendo da extensão dessa parede, da quantidade de tinta que você vai utilizar, você Talvez coloca em prática alguns procedimentos de gestão da mudança. Pode ser. Você vai... Não, tem, ó. Você vai ter que tirar as pessoas daquele escritório. Sim. Elas vão trabalhar temporariamente em outro local. Então, aí Nossa, quantas vezes eu fiquei no escritório com a galera pintando a parede. Mas... Isso mexe com as pessoas. Você vai tirá-las do Saúde lugar. e segurança vai fazer essa orientação. Mandaram lembrança. Olha aí. Pronto, olha aí. Pronto. Quais Então, são os stakeholders envolvidos, né? Alguns critérios que você tem que tomar, segurança definitivamente pode ser né, dependendo do que você está fazendo. Comunicação, alguns tomada de pulso, né, durante o processo todo de mudança. Então tem alguns rituais, algumas ferramentas que você utiliza para fazer isso melhor, para que aconteça melhor. E levar em consideração gente é isso. E a resistência à mudança vem do desconhecido, né, do medo. Outra, de uma falta de entendimento do que eu ganho com isso. Eu acho até que eu dei um passo maior assim na hora que eu falo o que eu ganho com isso, né? Porque para você vender ou trazer alguém para o jogo, para mim é isso, é mostrar para a pessoa o que ela vai ganhar com isso. O que tem aqui para mim, né? Então tem uma parte de comunicação racional e tem um emocional também para envolvê-la. Você acha que as empresas falham mais em que etapa de um processo de gestão? De mudança? De mudança. Porque eu acho que é isso que causa resistência, certo? Ignorando o que precisa ser administrado. Precisa ter um processo. É tentar fazer isso como se fosse algo natural e falar assim, putz, eu não vou colocar A muita... gente vai implementar um sistema novo.
Porque Vamos treinar as pessoas para usar eu o acho que o que sistema tá neural. mais... Não é só o treinar. Treinar é um dos pontos. Perfeito. Eu acho que o que está mais latente no mundo hoje é a questão da AI. Sim. Tem que fazer, todo mundo, eficiência, etc e tal. Agora, é um bicho muito novo, cara. Nós estamos falando que os primeiros modelos mais populares que a gente começou a lidar são de 22, 23. Não, calma, de IA generativa. IA vem na década de 50, 60, mas vai, de LLMs, sim. Só Por isso, as que a gente começou a usar de maneira mais abrangente, aqui é o popular, entendeu? Orelha seca começou a ter Minha contato. mãe falando com o ChatGPT sobre os exames que ela fez e trocando uma ideia lá. É isso. Quando que ela começou a usar? Em que ano ela começou a usar? Esse ano ela tá super proficiente em ChatGPT. Ela já era médica sem diploma, agora então ela tá... Ela tá demais. Porque... É o Google com esteroides. Ferrou. Aí tá batendo em todo mundo, em todos os níveis, em todas as empresas, em todas as indústrias. Sim. E ela tá gerando, de novo, por isso vejo que isso é a coisa mais latente pra gente debater, porque estamos vivendo isso, não é mesmo? E gera insegurança e incerteza para um monte de gente. Como um RH consegue facilitar essa jornada dentro da empresa em diferentes níveis de algo que não necessariamente é próprio do RH? Informação. Ajudar as pessoas a entender o que é isso. Então, informação e depois algum treinamento. E aí eu já estou indo no caminho de vamos usar, né? Então, bora, uai. Informação, treinamento, depois vamos usar. Escolhe algo pequeno para você começar. E um problema de negócio. Tá. Define os guardrails, a palavra em inglês para jogar aqui, trazendo o marketing também. Define os limites, né? Uma zona segura para experimentação. Pode ser o sandbox também. Também. Uma área segura para você fazer as suas experimentações. Então define uma ou duas ferramentas apenas, porque tem milhares, né? Treina as pessoas nisso, define um problema de negócio, vamos usar aqui, vamos ver o que é. E aí você entra num loop positivo de aprendizado e de incentivo a experimentos maiores, né? E essa é sempre a dinâmica mais adequada, porque ou promover debates, por exemplo, porque junto com a AI hoje vem o medo do eu vou ser substituído, eu vou perder meu emprego, eu vou começar a usar, eu vou treinar essa ferramenta, ela vai fazer o que eu faço, e aí a empresa vai me dar uma banana, né? E como... É isso, acabou. É isso, ué. Pode acontecer. Mas como lidar com isso? Porque durante esse processo vira um medo, é um problema, uma dinâmica maior do que só usar e Mas aplicar um problema. Aí vem a coisa do vamos ganhar eficiência para criar uma plataforma para a gente expandir e capturar novas oportunidades, fazer coisas diferentes. Então, fica na mão do colaborador encontrar esse novo valor que ele vai agregar para aquilo que ele faz. Porque isso é uma inovação, claro. O RH, sendo um ator desse processo de mudança, ou dando essa infraestrutura para essa mudança, torna-se também uma plataforma para a inovação da empresa, para fazer com que essa empresa consiga para levar criar todo mundo para outro lugar. Assim, né? A figura que vem à minha mente é o pessoal andando numa diagonal, assim, todo mundo andando junto para cima, né, para frente, para o futuro, para fazer coisas diferentes. Vou dar 2 exemplos de empresas brasileiras que estão fazendo isso, sem mandar a gente embora. E não é jabá nenhum, né? Não estão patrocinando a gente, não tem nada. Mas se quiser patrocinar, estamos abertos. Já prepara o currículo aí para mandar para essa turma. A CCR, né, que agora chama-se Motiva, ela tem o pedágio nas rodovias de São Paulo. As cabines estão sendo substituídas pelo Free Flow, que é o reconhecimento da imagem da placa e pronto, vem o pedágio, você paga o pedágio. O pessoal da cabine perdeu o emprego. Não estão sendo mandados embora pela CCR, estão passando o processo de reskilling e upskilling para fazerem outras funções. Funções novas que agreguem outros valores para o valor que a companhia quer entregar para a gente público deles, né? Usa o turnover para colocar essa turma dentro de vagas. Então, exatamente isso. Ao invés de trazer gente de fora, eu coloco a gente. O pessoal já conhece o nosso negócio, já está aqui dentro, gosta da nossa empresa. É uma concessão, é diferente de uma empresa, é outro modelo. Enfim, sensacional. Super legal.
A VR, que é a antiga VR Benefícios, né? O diretor de recursos humanos lá, ele é RH e produtividade. Olha que coisa legal. Caramba! RH e produtividade. Produtividade não apenas do RH, produtividade da empresa inteira. Paradoxal quase, né? Se for pensar, né? Não, mas é interessante. Você gosta de bater no RH, né? É assim. Não, de jeito algum, eu sou um fã do RH. Já faz a segunda ou a terceira. André, passa ali no RH, cara, que hoje tá difícil pra você aqui, né? Mas não é interessante? Eu acho interessante isso. Eu acho super Porque interessante. geralmente essa área Só que tá a gente onde? acha Tá... interessante de maneira diferente, é isso. Não, porque geralmente tá em área de estratégia, tá em área de transformação que muitas vezes tá fora do RH, Isso. tá em área de eficiência que muitas vezes tá fora de RH. Aí volta no ponto que eu disse, RH ser um agente de transformação. Esses caras essa empresa é com o RH, com esse mandato. Que legal. E eles crescem todos os anos e o headcount é mais ou menos o mesmo. Eles não estão mandando gente embora, porque eles estão crescendo. Fixo ali. Isso, e com a produtividade que Aumentando ganha receita. com inovação, com tecnologia, etc., ele consegue desproporcionalmente aumentar a receita versus aumento de headcount. Revenue per employee bombando. É isso aí. Ó, é isso aí. eu fiquei curiosa com o movimento contrário, que é o seguinte. Como eu também sei que lá te acompanho, você vira e mexe está fazendo evento, webinar para falar de inteligência artificial para RH, qual que é o movimento contrário no sentido dos RHs? O que os RHs estão mais perdidos? Eu querendo que ele bote Agora você botou os esqueletos para fora. Quais as maiores dúvidas? Aí, cara, ela vem quietinha, entendeu? Eu ouço primeiro. Você não sabe se Ela ela tá dando a volta, batendo. dando a volta, e eu não tô falando. A intimidade faz isso daí, cara. Olha só, como é que os RHs estão trazendo de principal dilema, angústia em relação à implementação da inteligência artificial para o que a gente está tratando aqui, que são as resistências, que a gente, enfim, acha que está caminhando, mas a gente está vendo muita resistência rolando. Beber um gole, não. A gente come. Enquanto isso, você se conecta com a... Então, não, a verdade é que o RH também leva um tempo para absorver e implementar suas novidades e tecnologia. Ensinar, ele precisa aprender, Sem né? dúvida, Tem sem isso. dúvida. O RH também está com Mas medo, o RH não Marcelo? o RH também está com medo e também não está entendendo. E é como você colocou já, né, Pedro? É novo, é tudo muito recente, né? Então, realmente... Novo para todos. É novo para todos. É. E tem questões... Se a gente sair da superfície e começar a falar de questões éticas, aí assusta, inclusive. Né? Ô, Marcelo. Me dá um exemplo, calma, não foge não, deixa ele dar o exemplo. Não. Porque é Treta. uma questão ética ou Briga. um dilema moral mesmo, que de repente os RHs, Eu acho interessante, por justamente. estarem mais conectados com essa coisa do comportamento, entendendo o que está acontecendo com as pessoas, o que eles trazem de angústia, que é uma angústia de repente coletiva, de quem está nos assistindo. Bom, tem 3 pontos importantes. O bias, ou viés, a explicabilidade, ou opacidade, né, o outro lado, e a privacidade e confidencialidade dos dados. Então tem 3 coisas aqui importantes. Na hora que a gente fala de privacidade ou confidencialidade, é para que meus dados serão usados. Que tipo de decisão vai ser usada em cima dos meus dados. Isso é importante, isso pode levar à discriminação. Eu posso perder acesso a algumas coisas por conta de comportamento meu que estão sendo capturados no formato de dados, interpretados de alguma maneira, que tem algum viés embutido de passado, né? Que não necessariamente é meu. E N exemplos, como aquele de triagem da Amazon, de currículos, enfim. Não dar crédito para uma pessoa de um determinado perfil. Perfeito. A pesquisa de clima, ela é sigilosa? Essa pergunta que todo mundo tem, Marcelo. Atravessou, entendeu? sabe por que ele atravessou? Porque ele faz essa cara. pergunta desde o episódio 1 da primeira temporada. Ele quer... Alguém tá lendo. É a teoria da conspiração, entendeu? Colocaram um chip. ali. Então, como é Vai que... abrir com um ferro de solda, velho, o RH? Para. A pesquisa de clima tem 2 números para a gente olhar. Tem o que todo mundo olha, o resultado, né? E tem a participação. Sim. E a participação é em função da credibilidade que a pesquisa tem.
Mas é que sempre vem aquele papo assim, olha, gente, por favor, respondam uma pesquisa de clima, a gente quer 100% de participação, então, André, você que ainda não respondeu, responda até O RH não é isento, minha gente, é um órgão estratégico da companhia. Não, eu tô fazendo sacanagem, mas eu acho que esse papo é super importante, porque pra mim a frase mais maravilhosa é agora você vai ficar bravo comigo, tudo que você tava bravo quando você vai ficar bravo comigo, que pra mim foi o dia que eu escutei que o RH, ele serve pra proteger a empresa de você, e não você da empresa, entendeu? Tá. Quer dizer, o contrário, é pra proteger a empresa de você. Não, a minha visão é encontrar o meio do caminho. Perfeito. Não é nem o colaborador e nem a empresa, mas precisa como é que lidar você... com isso, mas precisa de responsabilidade. E não é só RH. Pessoas em posição de gestão lidam com dualidades todos os dias. Sim. Longo prazo versus curto prazo, etc. Né? Sim. Mas a gente fala muito que o RH tem que entender do negócio. Sim, mas a gente não pode perder de vista que o RH é a voz do colaborador na mesa de decisão. Então, se eu como RH ficar isso falando... é uma função importante do RH. Sem dúvida. Porque senão, se o RH não o fizer, quem é que vai fazer? Então, mas porque eu vejo justamente o cara contrário. O RH sendo a visão da empresa para imputar isso no funcionário, não o contrário. Pode ser. E pode ser o perfil do RH ou pode ser uma pressão do local onde na ele tua está. visão, o que é mais adequado? É buscar esse equilíbrio? É buscar um equilíbrio. O que interessa. Porque eu também já escutei de RH falar o que é mais beneficioso para o empregado. E aí eu também paro, peraí. Ô Marcelo... Eu já vi gente que botando bicicleta e pagando com o correio da empresa, assim, o cara mudando de casa, fazendo todas as suas despesas pessoais lá de mudança de casa, mas a bicicleta ele resolveu que foi lá no correio que tinha dentro do prédio da empresa, botou lá e cobrou aquilo da empresa. Não, peraí. É beneficioso para o empregado? Mas isso na verdade é uma fraude, né? Eu vou até lembrar, e não é uma pergunta, é só uma observação, aí você fala, que imagina. a gente já fez para um projeto nosso que tá na gaveta e não sai nunca, que eu nem vou falar aqui, mas a gente fez Nosso uma entrevista... Meu e dele. A gente já fez uma entrevista junto, que eu não posso revelar nossas fontes, e eu ouvi uma frase muito interessante que resume um pouco desse dilema se o RH fala em nome de quem, que eu achei a mais lúcida até hoje, que é o seguinte... Eu não sei qual é o limite, mas a pessoa falou o seguinte: você acha, Gabi, que é sempre que o RH vai estar disponível, a pessoa de RH vai estar disposta a colocar o crachá dela na mesa para bancar uma decisão? Porque ela também tem um cargo, né? Então, assim, ora você está acomodando a demanda aqui dos colaboradores, ora a demanda do board, do CEO, etc e tal, e você tá... Pra mim, eu acho que é o cargo mais difícil da empresa, Sim, porque você sem tem dúvida. que integrar esses paradoxos a todo momento, não é todo momento que você vai falar truco, se não É. fizer assim, eu vou embora. Isso tem a ver com a minha reflexão que eu ia trazer para o Marcelo, porque assim, do outro lado, né, uma das temáticas que eu mais estudo é sobre liderança, né, sobre desenvolvimento de liderança. E eu também vejo, às vezes, muitos gestores alocando uma responsabilidade completamente irreal e assimétrica no RH. Ao invés dos líderes de fato serem as vozes da mudança, os agentes da mudança, aqueles que também se melhoram para poder melhorar os seus grupos, né? Qual que é essa sua visão, Marcelo? Assim, tipo, você percebe que os líderes estão cada vez mais delegando, assumindo a responsabilidade, jogando para RH algo que deveria ser deles? O que você está dizendo é terceirizando para o RH Perfeito. algo que deveria ser da liderança, não tem a menor dúvida. Mas isso vai depender do lugar, vai depender do RH, depende do treinamento que esse líder teve ou não teve. Né? Da situação, né? Coragem ou falta de coragem para lidar com determinada situação. Mas, e também tem que tomar um cuidado. Bom, não é terceirizar por RH algumas coisas, não é isso, né? E o RH também tem que ter o cuidado oposto, né? De terceirizar para o líder também algumas coisas, né? Que também tem esse movimento quando a gente tem crises ou menos dinheiro para fazer as coisas, né? O RH se atrofia e passa muita coisa pro líder, que deveria ser dele. Ou se não é motivado por corte de recursos também por conforto, né? É mais fácil deixar eles lá fazer. Já estão fazendo mesmo. Então, esse equilíbrio aí depende de cultura e da cultura que você quer ter para a empresa. Então, também é um dos dilemas, né? O que é a atribuição do líder, o que é a atribuição do RH, mas o liderar, o estar junto com as pessoas, o dar feedback, a avaliação de desempenho, né? O direcionamento, o motivacional, a gestão de carreira, isso tudo está no domínio do líder. Perfeito. Né? Como manter acesa essa chama da inovação? Porque estamos...
Achei que você ia começar a cantar aqui, porque foi uma pergunta muito... Vai, desculpa. O que está acontecendo? Eu não sei. Não, o tema é se a gente é silenciosamente resistente à inovação, né? É esse o ponto aqui. Estamos olhando para essa inovação, debatemos o papel aqui. Somos. Perfeito. Como o RH faz para manter aceso isso ao longo do tempo? E não necessariamente silencioso, né? Lembra dos luditas que... Como o RH pode manter aceso justamente essa chama, ou garantir que este movimento está constantemente acontecendo? Porque não é só, chegou a AI, agora eu preciso fazer a questão da inovação da AI e fazer isso acontecer. Isso é um processo constante, tem indústrias muito mais dinâmicas, outras menos dinâmicas e dependentes desse processo de inovação, né? Mas... entendo aqui que o RH tem um papel relevante em fazer com que as empresas se mantenham em movimento. Qual é o papel e qual é a receita para fazer isso acontecer? Então, eu não sei se tem uma receita, mas um ponto interessante é, me mostre os seus incentivos, eu vou te dizer para onde a tua empresa vai. Né? Então, vamos incentivar a inovação. 3M, determinado percentual da receita anual tem que vir de produtos que foram criados nos últimos 2 ou 3 anos. Isso é uma maneira bem clara para todo mundo do que a Embraer inovação. Funciona assim também. X% da receita tem que vir de novos negócios. Pronto. E isso vai impactar o bônus da turma. Isso. Vamos inovar. Inovou, errou... Gente, isso não tem nada a ver com alugar 3 cadeiras num coworking. Ou fazer um hackathon. Piscina de bolinha. Piscina de bolinha. Chopeira. Eu acho que é super importante falar isso. Porque, e de bermuda. Porque acho que o incentivo tá lá no business, né? No negócio, não é um incentivo aleatório. E falando de incentivo, não necessariamente é financeiro, né? Não necessariamente é financeiro. Então tem algo concreto aqui, né? De você ter métricas que estimulem. Mas vamos lembrar que nem todo mundo realmente é capaz de ser inovador. E normal, é isso mesmo. E tá tudo bem, né? Acho que esse é o ponto. E outra, vamos lembrar de novo que a gente não quer ter 90% da companhia inovando, porque senão ninguém entrega. Senão ela quebra. Tá todo mundo no futuro. A empresa vai quebrar porque não vai entregar o dia a dia. Então tem um equilíbrio aí também que é tipo uma curva de Gauss, né? Você deve ter lá uns 15% inovando, fazendo, né, trazendo novidade, trazendo novos negócios. Tem uns 15% lá que vão reagir tudo a sempre mesmo, e tem o meião lá, o que vai tocar o piano, que vai fazer a coisa funcionar. E que é super valioso, super importante. Sem dúvidas. Fundamental. As vacas leiteiras estão aqui nessa miúca. Exato. Então, uma ferramenta para pensar nisso, e vem daí, né, me trouxe, na hora que você falou de vaca leiteira, né, que é uma matriz 2x2, né? Então, pensa uma matriz 2x2 no teu negócio, sempre, matriz 2x2. O que você está fazendo que não agrega mais valor nenhum e que não precisa mais ser feito de verdade, mas por algum motivo vocês continuam fazendo. Inércia. Para de fazer. Lei de Newton. Tira, fora, acabou. É algo que agrega valor, mas você não precisa dominar. Contrata fora um consultor, deixa ele fazer isso por você, porque ele sabe melhor do que você, e é um negócio dele, é core dele, ele vai fazer isso bem, ele vai dar carreira para as pessoas que sabem fazer isso bem, vai remunerar quem sabe fazer isso, vai continuar estudando e aprofundando, ótimo, use isso. É algo que agrega valor e você precisa dominar, automatiza. Quer dizer, não agrega tanto valor assim, mas você precisa dominar, automatiza. E aí você libera tempo de todo mundo, né, fazendo essas 3 terceirizações, entre aspas, e você vai se dedicar àquilo que vai te levar para um patamar seguinte. Que no seu exemplo da CCR ou da Motiva é o que eles estão fazendo com a turma que estava no pedágio. É isso aí. Né? É isso aí. Colocando em atividades de maior valor agregado ou mais ao encontro da estratégia, talvez. Ou talvez não essas pessoas estejam entrando no valor mais agregado, mas elas estão empurrando as outras pessoas para lá, né, para aquele quadrante. Naquela direção. Super aí legal. Eu volto na figura que eu quis fazer do diagonal, assim, né, da gente crescendo, né? Então essa visão da matriz 2x2, né, permite que a companhia vá evoluindo. Nessa linha de 45 graus aqui, exatamente, né? boa. Para quem estudou 44. matemática, entendeu? 44 graus. Tá bom. Quantos graus você quiser, não importa. Bota o grau que você quiser. O que importa é ir pra lá. Não, mas é legal isso, o Marcelo. E o que eu fico assim curioso, né, nesse ponto que eu falei, puta, né, até onde que tá essa interface da primarização, terceirização, líder, RH e tal, é que acho que muito da ansiedade que a gente tem visto hoje de algumas companhias, e principalmente líderes, nesse cenário latente de inovação tecnológica, AI, cara, se você parar de se informar durante um mês, já surgiu uma ferramenta diferente, né? Verdade. Então, acho que... E aí eu queria até pegar a sua percepção. Me parece que essas agendas de mudança, na verdade, não são mais agendas, é modus operandi mesmo, assim. É business as usual, essas mudanças. Sua percepção é essa no mundo dos negócios hoje?
hoje. Mas eu acho, penso, acredito, fica melhor do que acho, né? Eu penso. A gente está num momento de transição. Tá. A gente está num momento de transição. Nós estamos no meio de uma policrise. Várias crises bruscas, radicais, simultâneas. Eu vou Legal. embora. De Não, vamos explorar Esse isso. é outro episódio, fique... Brincadeira. longevidade, Aham. Perfeito. gig working, Ok. gig economy, Gerações, quantidade de gerações. o tecnologia embarcada em tudo, dados, saúde e bem-estar, diversidade, geopolítica, política, economia. Todas essas esferas das nossas vidas estão sendo afetadas por algum movimento imprevisto por nós. E a gente, então, está confuso, perdemos produtividade e estamos ansiosos. Que diabo que eu tenho que fazer? Ferrou. Vamos comer MM. Eu tô angustiado, Mas muito ansioso. legal esse conceito Cara, da policrise. muito, Perdemos produtividade. Então, a gente não é... A gente tá, aí não falamos do trabalho flexível, né? Sim, Do presencial, híbrido. Uhum. Tem isso tudo também. Aí tinha aquilo que a gente sabia, né? Da cultura. Eu ia pro escritório lá e eu organizava a minha equipe, tava vendo todo mundo, a parede vermelha e tal, Uhum. né? Perdemos esse negócio. Perdemos a referência. Então, o middle management não está sabendo trabalhar nesse novo mundo, com essas crises todas simultâneas e a coisa do trabalho flexível, híbrido, como a gente quiser chamar. Não é levar do mundo analógico para o mundo digital as práticas que a gente tinha no passado. É inventar práticas repensá-las. novas, repensá-las. Não sabemos, não descobrimos ainda, Perfeito. estamos ansiosos. Porque o que ficou na minha cabeça é isso. Tem muita empresa que fala que para inovar ela precisa manter uma latência de instabilidade. E na minha concepção, eu acho que isso é uma doideira, porque se um ambiente instável, nada consegue crescer e desenvolver. Não é manter algo instável, é um ambiente instável para forçar esse desenvolvimento. É justamente trabalhar cultura, trabalhar processos, trabalhar métodos para que a gente consiga aprender, reaprender, melhorar e com isso gerar inovação nesse processo de aprendizado e não da instabilidade. Eu gostei do latência... Da instabilidade que eu falei. Latência instável. Não sei. Nem ele lembra mais do que Depois a ele gente falou. pega na Depois a gravação. gente Depois vai... eu quero ouvir. Tá gravado. Eu gostei desse negócio. Mas nem todo mundo vai aguentar navegar num mundo assim, né? Isso. É isso Cara, que a tudo gente tem que é que instável, reconhecer. É isso que a gente tem que reconhecer. Não, e são culturas e culturas. Não tem como julgar que uma cultura é melhor do que a outra, né? São coisas diferentes para contextos isso. diferentes. Perfeito. Eu lembro que quando a Covid bateu, eu estava numa companhia de bens de consumo, de tabaco, e foi muito interessante, porque na D+2, de verdade, foi muito rápido, da pandemia, teve uma comunicação global do CEO para todos os mercados da organização. Olha, pandemia, vamos ficar em casa, ninguém vai ser mandado embora. E ninguém foi. E aquilo teve o efeito que você trouxe de uma segurança tão grande que, de fato, os processos foram adequados muito rapidamente. Tá todo mundo com medo. Filho. Então, mas do outro lado, Até porque também... a galera deve ter começado a fumar muito mais, que tava muito nervoso Não, por pode causa da ser. pandemia, a produtividade... Não, então, mas o ponto é, essa era uma cultura e funcionou nesse contexto. Do outro lado, a gente sabe de companhias que a gente passou que, cara, assim, ó, ou se adapta ou vai embora. Então, é uma cultura do medo, da pancada, do, enfim... E que ano que vai, pode ano funcionar vem pra e aquele nada lugar, muda. né? Você está entrando em momentos de crise. Como é que a liderança deve se comportar no momento de crise? A gente pode fazer isso no episódio... Adorei. Até Adorei. porque eu preciso começar a encaminhar aqui para o fechamento deste episódio, senão a gente vai estourar em muito tempo, mas, cara, assim, eu falei, eu tenho mais angústias, dúvidas e inquietações Vai do que passar. respostas. Vai passar. Quando? Ou não. Marcelo, Ou não. me ajuda. No longo prazo, todos estaremos mortos. Quando Então você vai passar passar, dessa ué. pra melhor... Mais uma pergunta para a gente Tenho. caminhar para o fechamento? Tenho. Ah. Eu quero falar com quem? Com ele, você. Os orelha seca, como nós, que é a gente ter essa brincadeira. Que a gente fica navegando muito na estratégia, nas decisões e na liderança, mas a gente conversa com um público bem heterogêneo, então tem pessoas que estão lá no seu dia a dia. Eu tô só aqui fazendo meu serviço, querendo sobreviver a tudo isso. Que é o seguinte, você começou falando, Marcelo, que você você construiu essa sua carreira muito baseado na tua curiosidade, né? De ser essa pessoa que quer sempre desbravar um mundo novo. Eu entendi que nem todo mundo quer e pode inovar. Mas vamos supor que a pessoa não inova hoje, mas ela deseja. E ela quer fazer isso de uma forma bacana, de uma forma legal. Vamos falar com essa pessoa, assim, que não quer ser a pessoa resistente à mudança, não quer ser aquele cara chato que acha que nada precisa mudar. O que você diria para essa pessoa?
Ok, é uma receita para começar a ser inovador, Isso. começar a tentar. Ótimo, Passo um. legal, bom Peraí demais. que eu Isso. vou anotar. Agora, Bom demais. é o chapéu do coach Marcelo. Vamos Aham. lá. Aumente a sua visão periférica. Legal. Então tenha experiências diferentes daquelas que você está acostumado a ter todos os dias. Repertório. Repertório. Você é de exatas, faz uns cursos de humanas e vice-versa. Dentro da tua empresa, interaja com pessoas com quem normalmente você não interage. Tente participar de algum projeto multidisciplinar, fora do seu departamento apenas. Pode levar isso para a vida pessoal também, o teu lazer, inclusive. Se você vai todo domingo no mesmo restaurante, se você vai sempre para o mesmo local nas tuas férias, muda isso, vai passar férias em outro lugar, muda o restaurante que você vai. Não gosta de sushi, mas você já provou aquilo que a gente ouvia a nossa mãe falar? Mãe, eu não gosto de fígado. Você comeu giló. Eu não gosto de fígado, mas já... Eu prefiro o M&M's azul do que o amarelo. Então prova, né? Prova. Interaja com pessoas com quem normalmente você não interage. Vai buscar essa diversidade na tua vida, de experiências, tá? E com isso, e dê chance, né, ao que está acontecendo ao teu redor para você entender os porquês daquilo. Talvez você descubra alguma coisa bacana e queira experimentar e queira fazer alguma coisa. Vai que você descobre que você gosta de giló, né? Por exemplo. E aí, isso quer dizer abandonar práticas antigas, né, que te seguram longe do que é a inovação. Então, aumente a tua visão periférica, tenha esses experimentos, né, e abandone a tua fórmula de sucesso. É exercitar o cérebro. Que é a parte mais difícil, abandonar a fórmula de sucesso. A sua fórmula de sucesso. Abandonar a fórmula de sucesso. Talvez não radicalmente, não de uma vez só, mas aos pouquinhos. Não igual o Marcelo fez, mas faça mais planejado aos pouquinhos. Aos pouquinhos. Quem quer mudar de área, eu falo, testa primeiro. Testa primeiro. Você quer ir total. para RH? Vai lá no RH, entra num projeto junto com o pessoal Perfeito. de RH. E fazer isso enquanto está empregado é muito Exatamente. melhor. Sim. Cara, não acho que a gente poderia terminar de forma melhor. André Conejo, quem gostou desse episódio faz o quê? Faz o quê? Curta, compartilhe, debata, avalie em nossas redes, _SA. Siga o Marcelo Nóbrega. Você também utiliza redes sociais? Sim. Como as pessoas te encontram, Marcelo Nóbrega no LinkedIn, RH Marcelo Nóbrega no Instagram. Maravilha. E o podcast. Você está contratado. Olha, Pedro! Ganhou emprego, cara! Campeão! Eu sabia! Sempre Olha, acreditei. ficou puxando o saco da RH só pra ser contratado. Filha da mãe, velho. Vou É dar- assim que faz. Não, e para quem Olha curtiu, lá. eu trouxe para vocês o livro. Que Você legal, está cara. contratado também, fala sobre transição de É. carreira. Livro do Aqui, Marcelo do tá aqui também, Maravilha. quem quiser. Vou dar mais Olá. uma sugestão Você para está quem contratado. curte o Entre Linhas. Faça um grupo de Cumbuca. Legal. Assista Ah, que e legal. depois discuta Depois em equipe. discuta. Super Isso é legal. Essa é interessante. uma E a boa gente viu prática. isso Não acontecer. entendeu, joga método da Cumbuca aí no Google. que Mas a não vai gente dar viu isso acontecer, a gente recebeu um feedback uma época de um gestor que falou, tô levando um pouco desses assuntos para falar com a minha equipe, acho que não necessariamente exacerbando o que estava escutando aqui, mas começou a ver valor nesse conteúdo que a gente bom. tratava e levar isso para dentro da empresa. Maravilha. Mensagens finais, alguma coisa? Não? Muito Muito obrigada. Gente, obrigado. A gente se vê no próximo episódio de Entre Linhas S.A. Tchau. Tchau. Valeu.